Olá, tudo bem? Nós estamos aqui novamente para meditarmos na palavra, para conversar um pouquinho sobre essa situação que nós temos vivido, que às vezes nós estamos passando por um momento em que nós não entendemos as circunstâncias, nós não entendemos o porquê nos sentimos de uma determinada forma, e eu quero aqui nessa mensagem, nessa breve mensagem, compartilhar com você algo que Deus tem colocado no meu coração, e eu creio que pode ser uma bênção para a sua vida. Há momentos na nossa vida que a gente pensa que nós somos capazes, que nós temos condições, que nós temos estrutura, que nós temos ajuda espiritual, que nós estamos bem emocionalmente, fisicamente. Nós nos sentimos, na verdade, um verdadeiro o quê? Um super-homem. Mas há outros momentos que, num estalar de dedos, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. E aí descobrimos que não somos tão super-homens assim. E nós precisamos de ajuda. E aí? Você já pensou em algum momento na sua vida assim, ser um super-herói? Já pensou em grandes feitos que você podia fazer? Às vezes eu não sei se já aconteceu isso com você. Eu já sonhei uma vez que eu estava voando. Que coisa maravilhosa é a gente poder nos sentir nas nuvens, sentir que nós somos poderosos, que nós estamos por cima de tudo, né? Mas as circunstâncias às vezes nos levam a uma realidade. E hoje talvez você esteja vivendo uma realidade que esteja se perguntando: o que está acontecendo comigo? Será que eu não sou assim tão espiritual? Será que eu não pensava o que eu era dessa forma? Isaías, no capítulo 40, no verso 6, diz assim: alguém diz, anuncie a mensagem. O que devo anunciar? Eu pergunto. Anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo, e toda a força deles é como uma flor do mato. A erva seca, as flores caem, quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Queremos assim então, através da meditação dessa passagem bíblica, entender um pouquinho o nosso interior, as nossas limitações, as nossas fraquezas e talvez compreender melhor, porque esse eu creio que é o primeiro passo para nós saber lidar com as circunstâncias que às vezes acontecem na nossa vida e nós nos sentimos tão incapazes, tão fragilizados. Chega às vezes a nossa angústia, chega um momento de tristeza profunda, a depressão, a ansiedade, porque a gente não vê esperança nas coisas que estão perto da gente. Mas eu quero aqui, através dessa mensagem, através dessa reflexão, compartilhar com você que há esperança, que há solução, há um caminho que nós podemos vencer juntos, e esse caminho está nas promessas de Deus, está na fidelidade do Senhor. E eu também quero dizer que você não está sozinho, nós estamos juntos. E às vezes a situação que você hoje está vivendo, muitos outros também já viveram. Se eu perguntasse para você, me fala aí de algum herói na Bíblia, por exemplo, que você conheça. E aí, você quer arriscar? Pensa num grande herói da Bíblia. Você pode pegar aqueles heróis da fé que está lá no livro de Hebreus. Você pode pegar algumas histórias que você já ouviu. Talvez você não conheça muito bem a Bíblia, mas você já certamente ouviu falar de Davi vencendo Golias. Você já deve ter ouvido falar de Abraão, que foi o pai da fé, de Moisés, de Jó, que passou uma grande tribulação. E aí todo mundo fala da paciência de Jó. E a gente vai olhar lá nas Escrituras que também tiveram um momento e de que, por exemplo, Jó teve momentos que ele não foi tão paciente. Ele teve momentos que ele pediu para arriscar até o dia do nascimento dele do calendário,
porque ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele preferia que ele tivesse sido um aborto. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Parece que seria tão bom se eu não tivesse nascido. Mas eu quero dividir com você algumas coisas. Vamos imaginar que você tenha pensado em Moisés, aquele grande líder, né? Um homem que, depois de ser tratado no deserto, ele foi chamado e com o poder de Deus, ele levou aquele povo a sair do Egito para ir durante a peregrinação no deserto para a terra prometida. Agora teve aquele momento que ele já tinha ouvido tanta murmuração, tantos problemas enfrentando com o povo se levantando contra ele, se levantando contra Deus, não obedecendo. Ele foi ficando cheio daquelas coisas. Aí chega uma hora, ele chega para Deus e falou assim: Senhor, eu não aguento mais. Porventura foi eu quem gerou todo esse povo. Ele também teve seu momento de fraqueza. Já pensou em outro? Elias. Poxa, Elias, o grande profeta, né? Profeta que fez fogo descer do céu, que destruiu 450 profetas de Baal ali por causa da manifestação do poder de Deus. Mas logo depois daquilo, com a ameaça de Jezabel, o que ele fez? Ele foi lá para o deserto. E lá no deserto, caminhando 40 dias, Deus foi tratando no coração dele. E ele estava angustiado. Ele falou assim: Senhor, só eu fiquei, foram-se todos os teus profetas, e eu estou aqui agora, Senhor. Ele pediu a morte para ele. Ele estava querendo morrer. E por que será, né, que esse grande homem de Deus estava se sentindo daquela forma? Porque ele é pessoa, ele é humano. Ele estava se sentindo sozinho. Mas Deus chegou para ele lá naquela caverna. E lá de dentro daquela caverna, quando o Senhor o chamou, ele falou assim: Elias, 7.000 homens não dobraram seus joelhos diante de Baal. Você não está sozinho, tem outros também. E o Senhor começou a tratar o coração de Elias e dizer para ele que as coisas não eram bem assim como ele estava pensando, mas que o Senhor ali compreendia que ele podia sair, ungir o rei lá como o sucessor daquele que já ia tomar o lugar lá em Israel, ungir um profeta Eliseu no seu lugar e tomar outras providências, ou seja, entrar em atividade, porque isso ia fazer bem para a sua alma. Essa semana aconteceu algo muito bonito, muito lindo, que foi para mim uma bênção. Uma diaconisa, né, lá da sua casa, sozinha, uma senhora de idade, e que está limitada por conta dessa quarentena que todos nós estamos vivendo. Ela pegou o telefone e deu uma ligação para mim, através do WhatsApp. Ela mandou uma mensagem, uma oração que ela fez por mim. Que coisa maravilhosa! Então aquela senhora, naquele momento, ainda que estivesse ali só, ela estava em comunhão, em contato com outras pessoas, e ela abençoa a minha vida e tem abençoado a vida de outras pessoas. Então, amados, mesmo diante das nossas fragilidades, Deus pode nos usar, Deus pode cuidar da gente. O texto, né, que nós pegamos aqui para a nossa reflexão nesse momento, fala assim: e a força deles é como uma flor do mato. A força dos seres humanos, às vezes a nossa vontade de lutar, a nossa esperança está lá embaixo, porque nós não conseguimos fazer uma dissociação entre o ser humano, o ser natural e o ser espiritual. Nós pensamos assim: não, mas se Deus está comigo, nada vai me acontecer, porque o Senhor é o meu ajudador, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando você perde esse vigor por conta de algo que inesperado aconteceu, por conta às vezes de uma palavra que te ofendeu, que te machucou, e vindo de alguém que você ama, aí as coisas começam assim, a mudar um pouco a configuração, e você sai daquele, né, super-homem
e se sente debilitado, se sente fragilizado. Sabe por quê? Porque você é feito de carne e osso. Você é uma pessoa totalmente normal, totalmente natural. E nessas horas, né, o que nós podemos fazer? O que nós precisamos fazer? Primeiro passo é nós reconhecermos a nossa condição, que nós não somos super-homens, que nós dependemos uns dos outros, que a nossa vida está nas mãos de Deus. Quando eu falei aqui dos heróis na Bíblia, né, porque todos eles, sem exceção, Abraão, o pai da fé, ele quando recebeu a promessa, a chamada do Senhor, foi aos 75 anos. Sabe quando ele foi ter o seu primeiro filho? 11 anos depois. E ele já estava desanimado. Ele, quando chegou diante de Deus, quando o Senhor apareceu para ele, ele falou assim: Senhor, do que adianta o Senhor dizer que me protege, que me abençoa, se eu não tenho nem quem deixar a minha herança? O Senhor falou que ia me dar uma posteridade numerosa, e eu agora estou aqui sem filhos, e quem vai herdar tudo que eu tenho é o meu criado Eliezer. Bom, aí Deus falou com ele: Abraão, vem cá, vamos até ali, ó. Olha para as estrelas do céu. Vê se você pode contá-las. Assim vai ser a sua descendência, numerosa como as estrelas do céu. Então este homem, Abraão, o pai da fé, teve um momento que ele se sentiu desanimado, porque estava demorando o cumprimento da promessa. E sabe por que ele se sentiu assim? Não é porque ele não era um homem de fé, é porque ele era um homem. Ele era natural. E assim nós somos. Nós não somos pessoas extraordinárias que faz o impossível. Sabe quem faz o impossível? É Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele está do nosso lado para nos ajudar, para nos apoiar, para nos sustentar. Sabe uma coisa que pode ajudar? É manter a comunhão. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos ter alguém que nós possamos abrir o nosso coração e compartilhar. Porque nós precisamos da ajuda uns dos outros. É errado você dizer: não, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, porque eu tenho Deus. Sim, nós temos Deus, o nosso ajudador, mas nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos compartilhar com aquilo que é próprio da nossa natureza, porque se fosse assim, Deus tinha criado apenas um homem e não tinha colocado ao lado dele uma ajudadora, uma mulher, e para que ele se multiplicasse e crescesse na terra, porque Deus nos fez seres sociáveis para que nós vivêssemos em comunhão. Então não é a quarentena que vai nos roubar essa oportunidade de ter comunhão. Usa o telefone, usa o WhatsApp, usa esse meio de comunicação, o YouTube, usa o Facebook, usa o que você puder usar. Mas tenha comunhão, tenha amigos, converse com pessoas. Ó, eis-me aqui, estou aqui do seu lado. Se você quiser entrar em contato comigo, escrever aqui algo, trocar uma ideia, estamos aqui juntos. Mas não desista, porque Deus está do nosso lado e Ele sabe nossas limitações, conhece nossas fraquezas. Também não podemos perder a visão de que a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Ou seja, as promessas de Deus, elas são vivas e elas têm condições de nos sustentar, de nos ajudar e você poder descansar. Tem hora que você não sabe o que você vai fazer, mas eu digo, descansa no Senhor. Entra no seu quarto, fecha sua porta, ora ao Senhor. Ou então, liga para o seu amigo, liga para aquela pessoa com quem você gosta de compartilhar, com quem você pode compartilhar. Mas não fique tentando resolver as questões sozinho, não fique tentando, pensando que você vai conseguir superar todas as coisas sozinho, porque nós dependemos uns dos outros. Veja só, preste atenção no que o Senhor disse aos filhos de Sião. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Eu nunca esqueceria de vocês.
Deus ele pagou um preço muito alto, não para condenar o homem, mas para salvar a nossa vida. Por isso, eu creio que se ele não poupou a sua vida por amor a mim e a você, como não nos dará com ele todas as coisas? Converse com alguém, troque uma ideia, porque eu sei que Deus vai renovar você e vai restaurar o seu coração. Confie no Senhor, porque as suas promessas são verdadeiras. Porque tudo pode passar, mas a sua palavra não vai passar, nunca vai passar. Compartilhe com outras pessoas essa palavra, compartilhe essa mensagem e que você possa fazer muitos amigos. Deixa aqui o seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal para você receber outras mensagens, porque nós vamos depois estar compartilhando de outras coisas. Vamos falar, daqui a pouco Deus está já trabalhando no meu coração para eu preparar uma mensagem sobre o arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja. Talvez você esteja pensando assim, será que agora é o momento do arrebatamento da igreja? Confira lá, daqui a pouco você vai estar recebendo isso daí e aí você vai poder compartilhar também. Que Deus abençoe seu coração. Tamo junto. Conta comigo.